Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre compreensão de textos literários. Algumas coisas que eu coloco em prática, algumas coisas que eu colhi de muitos dos grandes autores que li, bons conselhos, visando todos aqueles que têm alguma dificuldade em compreender texto literário, que eu já digo, não tem nada de alarmante nisso, tá? Isso é totalmente normal, todos nós já passamos por isso e vamos passar ainda, mas sim, cabe dar conselhos aqui, até porque alguns inscritos já deixaram comentários nesse sentido. Acho que é sim um tema relevante de ser trabalhado num vídeo. E se você gosta de temas assim e ainda não é inscrito aqui no canal, fica o meu convite para que você se inscreva e ative o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois esta é uma forma de mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Antes de mais nada, é necessário sempre reforçar que, assim como eu falei na apresentação do vídeo, não é vergonhoso, não é estranho, não é feio, não é um índice de incompetência você ter dificuldade para compreender algum ou alguns textos literários. E eu digo mais, sempre os bons textos literários, por nos desafiar, eles vão nos colocar algumas pedras ali no caminho, como diria Drummond. E sim, a recorrência das leituras, a insistência, a pesquisa e essas pedras que serão erigidas aí no nosso caminho fazem parte do processo, fazem parte também do prazer do leitor de conhecer, de desvendar alguma coisa. Eu fico às vezes impressionado como muitas pessoas têm prazer em desvendar os mistérios do mundo, em se aventurar em jornadas perigosas e desafiadoras nos lugares mais estranhos do mundo e tem medo de se aventurar num texto. Faz parte do instinto humano gostar do desafio e a literatura nos desafia. Não se sintam amedrontados, não se sintam rebaixados diante de um texto que lhes desafia e saibam que isso é um processo natural. É lógico que com a experiência vinda das várias leituras, do amadurecimento seu enquanto indivíduo mesmo, né? O passar dos anos, o amadurecimento vai fazendo com que você tenha uma bagagem maior de conhecimentos prévios. Eu até já falei disso num vídeo bem recente aqui, cabe vocês darem uma olhada. Mas vai trazendo mais bagagem para você, para que você coloque em prática no momento de leitura, no momento de interpretação de uma obra. Mas é lógico que nada disso impede que uma obra seja estranha a você num primeiro contato, e as várias leituras sucessivas podem fazer com que você esclareça muitos pontos. E é lógico que existem várias técnicas que podem ser colocadas em prática e que irão evitar que essas dificuldades que se apresentam se tornem um empecilho para a sua leitura. Eu lembro aqui, por exemplo, da leitura que fiz do Paraíso Perdido, de John Milton, uma obra que me desafiou muito. A tradução é belíssima, mas ela é cheia de inversões sintáticas e eu tive que o tempo todo retornar determinadas passagens para entender melhor ali a sequência de acontecimentos, enfim. Então essas palavras iniciais são mais para acalmar você e lhe dar a noção de que não, como alguns inscritos aqui já deixaram um comentário, eu me sinto rebaixada, eu me sinto mal. Calma, isso faz parte. Eu acredito muito na importância da releitura. Eu coloco em prática a releitura o tempo todo, dentro do meu cronograma, que não existe um cronograma de leitura de minha parte, né? Eu vou lendo de acordo com os meus interesses e tal. Mas se você pensar num cronograma anual de leitura, eu tenho sempre muitas releituras de obras, muitos livros que eu estou relendo ali no meio de livros que eu estou lendo pela primeira vez. Eu acho isso importante. Eu me lembro muito das palavras, até peguei aqui o livro para mostrar para vocês, de Antônio Cândido, um grande crítico literário brasileiro, estudioso da nossa literatura e da nossa cultura, que aqui neste livrinho, na sala de aula, Caderno de Análise Literária, fala que a leitura infatigável do texto é a regra de ouro do analista. Ou seja,
Muitas vezes vai ser necessário que você simplesmente leia e releia determinadas passagens, que você releia aquele texto algumas vezes para que você o entenda. Principalmente você, se você está aqui, é um estudante de letras, é alguém que vai se deparar muitas vezes com a necessidade e a obrigatoriedade de analisar obras literárias. Não entendê-la a princípio é algo normal, mas lutar contra esse não entendimento, relendo e utilizando outras técnicas que eu vou falar, mas relendo aquela obra ali, é uma estratégia interessante que vai fazer com que a cada nova leitura você descubra coisas novas a respeito daquele livro e que essa barreira inicial que foi criada já vá se dissolvendo um pouco. A releitura, inclusive, é também aqui uma das dicas que Maçô Moisés, grande crítico literário, dá na sua obra A Análise Literária. Este livro que é o grande manual do analista de obras literárias aqui no Brasil. É um livro que eu aconselho, porque ele vai te dar muitas portas de entrada para um texto literário. E ele coloca aqui como segunda etapa, como segunda fase da análise literária, uma releitura de análise. Ou seja, a primeira leitura nunca é suficiente para você analisar uma obra, para você entender totalmente uma obra. É claro, tá? Eu não estou dizendo que todas as obras que você lê, você vai precisar reler, mas apenas aquelas que te desafiam de um modo especial e que você sente a necessidade de reler. E também, não é obrigatório você ler toda a obra, mas você reler toda a obra, mas você reler aquelas passagens que ficaram obscuras durante aquela leitura. Isso faz parte do processo e é por isso que quando você estuda as obras e não apenas as lê, você demora mais. Eu fico impressionado aí com a quantidade de livros que muitas pessoas colocam nas listas de leitura anual. Cara, já vi gente botando que leu 150 livros durante um ano e tal. Ler é uma coisa, entender tudo e aproveitar tudo que aquela obra tem para te oferecer é outra. É por isso que eu leio numa quantidade menor. Não apenas porque eu não leio só literatura, né? Eu leio linguística, eu leio teoria literária, eu leio filosofia, eu leio história, mas também, claro, porque eu leio e estudo, leio, releio, anoto, comparo, pesquiso. Isso tudo faz parte do processo de compreensão. E se você quer compreender uma obra a fundo, isso vai ter que fazer parte da sua trajetória de leitura. Não pense que os grandes estudiosos eles simplesmente leem um livro uma vez, deixam para lá e vão escrever aí páginas e mais páginas de análise a respeito daquele livro. Não, é uma convivência praticamente eterna com aquela obra, né? Os grandes especialistas numa obra, um especialista na obra de Guimarães Rosa, um especialista na obra de Dostoiévski, ele convive com aquela obra durante toda a sua vida. Não vou nem falar muito aqui da utilização de um dicionário, que para mim é algo extremamente necessário. Tem muita gente que lê sem consultar um dicionário, não entende o que está lendo e se dá por satisfeito. Eu não sei como que funciona isso, mas o dicionário tem que fazer parte do seu momento de leitura de uma obra literária. Vai ser seu companheiro e não é nada constrangedor você utilizar o dicionário. Eu utilizo e muitos professores que eu tive na minha trajetória usam dicionário nas suas leituras. Não se envergonhe, tá? Consulte o dicionário. A convivência com uma obra literária muitas vezes requer uma convivência com o autor. E não estou falando uma convivência próxima, íntima, real, né? Estou falando de uma convivência com a própria biografia do autor, com sua vida, com seu contexto, com o contexto histórico em que ele vivia, em que ele produziu aquele livro, quais as influências desse autor. Tudo isso é extremamente necessário porque, em muitas vezes, todas essas influências vêm à tona no texto. Eu diria que quase sempre, na verdade, né? Apenas quando o autor ele consegue aliar-se muito da realidade e produzir uma obra que valha por si mesmo, totalmente desconectada do mundo real, que é praticamente impossível. Mas na maioria dos casos, extrema maioria dos casos, entender aquele contexto de produção é uma das formas de entender uma obra. Entender o século XIX, entender o contexto do Brasil do Segundo Reinado, são coisas interessantes para se entender Machado de Assis, os seus contos, os seus romances. Entender a Bahia, o sincretismo religioso baiano, é essencial
para entender Jorge Amado. E isso se dá com vários autores. Também requer não apenas contexto histórico de produção, etc., mas também requer conhecimento, muitas vezes, de sua própria biografia, né? Do que ele viveu, de sua vida pessoal. Isso muitas vezes está presente no texto literário. Entender, por exemplo, o como que a doença influenciou Manuel Bandeira é fundamental para você entender muita coisa da sua obra, né? A descoberta da tuberculose muito cedo, e a tuberculose que acompanhou não apenas sua vida, mas sua literatura, enfim, do começo ao fim, é fundamental. Além disso, também entender outras obras, porque às vezes um livro dialoga com vários outros. Tem um autor que consegue dar uma unidade surpreendente à sua obra como um todo, ainda que escreva muito, mas tudo parece uma continuidade, ainda que não proposital. Mas, enfim, um livro vai ajudar você a entender um pouco o outro e isso vai formando uma teia que é importante de ser conhecida. Agora é necessário que tenhamos em mente que, embora eu tenha chamado a atenção para aspectos que extrapolam o texto em si, muitas vezes é no texto em si que está a grande dificuldade. E aí, entender um pouco isso aí também, refletir sobre o texto. Por exemplo, num poema, por que o autor utilizou rimas aqui, aqui não? Essa metáfora, o que ele quis dizer com isso? Bom, a própria convivência com aquela obra vai fazer com que você perceba que o ponto-chave ali está ou no texto ou em algo externo a ele. E essa observação é também parte do seu processo de entendimento, é também parte do seu processo de convivência com o livro e vai agregar muito à sua leitura. Tenha sempre em mente a diferença entre compreensão e interpretação. Compreender um texto é ser capaz de verificar os seus significados, verificar as suas referências, verificar o modo como ele se relaciona com outros textos, com acontecimentos do mundo social. Interpretar o texto é ir além, é se perguntar e ser capaz de responder por que tudo isso está ali. Quais as intenções do autor? Por que ele usa isso e não aquilo? Quais as referências são mais importantes do que as outras? E sim, às vezes existem hierarquias, existem características, recursos, utilizações dentro de um texto que têm uma importância maior para a sua compreensão e até mesmo para a constituição daquela obra em si, né? Ou seja, o que torna aquela obra aquela obra. Existem aspectos que sobressaem. E saber entender essa hierarquia, dar maior importância para aquilo que é realmente mais importante ali dentro daquele texto, tudo isso é fundamental. E claro, vem também a sua contribuição enquanto leitor. O texto, ele tem a sua significação, ele tem algo a nos dizer, mas ele só se completa quando o leitor coloca nele também um pouco de significação. Eu sou bastante convencido disso e acho que a sua participação na busca por criar sentidos para aquilo ali é muito importante. Então não se satisfaça em apenas entender, em apenas sondar algumas questões. Tente também colocar sua própria interpretação a respeito daquilo, suas próprias ideias a respeito daquilo, porque é também uma forma de dialogar com aquele texto. E quando você se coloca, quando você traz algo para aquilo ali, o texto ganha em significado, a sua relação com aquele texto e com aquele autor também ganha. Então, da mesma forma que você não deve ter medo de desafiar um texto que está sendo um pouco complicado para você, de ir além na leitura, você também não deve ter vergonha, medo ou receio de colocar um pouco de você naquela leitura, naquela interpretação. Afinal de contas, é isso que todos nós fazemos. Se você pega, até aqui, não estou nem falando no nível acadêmico, tá? Não estou pedindo para você ir analisar em livros, enfim. Mas até aqui mesmo no YouTube, se você pega 20
vídeos sobre um mesmo texto, você vai ver certamente, a menos que alguém faça um plágio, né? Mas você vai ver 20 diferentes análises, 20 diferentes pontos de vista a respeito daquela obra. Vai ter um que vai ver uma determinada questão e você vai dizer, nossa, isso aqui foi interessante. E aí lá na frente o outro sequer fala daquele ponto, mas chega em outro ponto que também foi relevante. Isso tem muito a ver não apenas com a trajetória de pesquisa daquele leitor a respeito daquele texto, uma pesquisa mais textual, uma pesquisa mais social, uma pesquisa mais biográfica e como que ele levou todos esses fatos ali para aquela sua análise. Mas também tem muito do próprio leitor, do próprio analista ali. O que ele acha que aquela obra disse para ele e o modo como ele quer também dizer algo àquela obra e dizer algo para os leitores daquela obra. É por isso que durante muito tempo eu utilizei e ainda utilizo a estratégia de escrever a respeito de um livro que muito me marcou. É uma forma de também interpretá-lo. Escrever um pequeno texto, você pode escrever um pequeno parágrafo, um pequeno resumo, mas não apenas resumo, uma resenha, né? Dar também uma opinião ali. É sempre uma forma também de nos tornarmos mais íntimos daquela obra. E isso potencializa muito a compreensão. E citando mais uma vez Antônio Cândido para concluir o vídeo, eu coloco aqui um trechinho que, enfim, resume muito bem tudo isso que eu falei. A multiplicação das leituras suscita intuições, que são o combustível nesse ofício. O ofício do qual ele fala é o da interpretação, é o da análise de obras literárias. E se todos nós queremos entender melhor, se todos nós queremos interpretar melhor os textos que lemos, leiamos, né? Leiamos cada vez mais, leiamos várias vezes, voltemos, enfim, consultemos novas obras, que esse processo é fundamental e vai enriquecer muito a sua história de leitor de literatura, a sua relação com os autores que você mais gosta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem, claro, esse vídeo completa muito do que já foi colocado aqui em outros vídeos sobre literatura, sobre leitura. Eu já falei muito sobre essa questão aqui em vídeos que abordei a temática da teoria literária, em que indiquei alguns livros, como o próprio A Análise Literária, enfim, e pesquisem mais e compreendam outros processos, porque uma coisa vai completando a outra e tudo isso junto vai fazendo com que você entenda melhor as várias possibilidades às quais pode recorrer para as suas leituras. Se você gostou, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, isso é fundamental para este canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.